Hoje o nosso papo vai ser sobre um assunto que eu gosto muito, que é empreendedorismo. Eu, assim como você, já tive algumas tentativas meio frustradas de empreender e sei muito bem tudo que você está passando. Então eu quero compartilhar algumas coisas que hoje eu consigo ver com muita clareza que fazem toda a diferença no meu negócio. Vamos lá? Como a grande maioria dos empreendedores, eu conto aí com alguns fracassos na minha carreira. Comecei muito cedo fazendo artesanato com a minha mãe. A gente fazia bolsinhas de caixinha de leite e eu saía vendendo na rua. Eu achava aquilo o máximo, o máximo. Desde muito cedo eu assistia pequenas empresas, grandes negócios e ficava fantasiando como ia ser quando eu crescesse e pudesse ter de fato meu negócio. Mas não era e não é tão fácil assim quanto parece. Só que existe um fator especial que fez e está fazendo ainda toda a diferença nos meus negócios. E eu acho que se eu compartilhar isso com você, talvez isso também faça diferença no seu. Eu tinha várias dúvidas, né? E várias falta de direcionamento mesmo. Eu sentia que faltava um direcionamento para eu conseguir dar uma guinada no negócio. Os negócios que eu começava sempre eram sem nenhum fundo ou sem nenhum capital. Então, existia uma necessidade de sobrevivência mesmo, que o negócio conseguisse superar, né, no mínimo, todas as dívidas no mês seguinte. E isso foi com todos os negócios. Essa falta de planejamento financeiro fazia com que eu tomasse decisões impensadas, decisões motivadas pela emoção ou pelo medo, que é o pior motivador. E com o passar dos anos, a própria experiência foi me ensinando que eu precisava direcionar de uma maneira diferente os meus negócios. Eu sempre tive uma criatividade muito aguçada para conseguir fechar novos parceiros, realizar eventos, conduzir o negócio de uma maneira que ele conseguisse pelo menos sobreviver. Mas ninguém aguenta se manter num período de sobrevivência por anos. Chega um momento que você fica simplesmente esgotado do seu negócio, você não quer nem passar ali mais. Isso aconteceu comigo repetidamente em vários negócios. Então, o primeiro ponto que eu falaria para vocês é: cuide das suas finanças pessoais. Não misture as suas finanças com as finanças do negócio, porque isso vai te dar problema. Isso vai te impedir de crescer. Muitas vezes os meus negócios, eles tinham um grande potencial de crescimento e eles acabavam falindo, né? Acabava me dando uma experiência frustrada em relação a isso por conta de falta de planejamento. Você não aguenta viver mês, outro mês, outro mês, outro mês, outro mês, sempre sobrevivendo. Esse estresse te cansa, te deixa exaurida. E aí você perde o tesão no negócio. Então, a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é: cuide da sua vida financeira. Primeiro, conserte a sua vida pessoal e depois você decide abrir um negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você encontrar alguma coisa que você seja muito, muito, muito apaixonado. Ah, mas essa coisa de talento não funciona, eu tenho que buscar o que dá dinheiro. Se você fizer bem feito, se você tudo na vida, todas as coisas que existem, todas as profissões que existem, porque algumas pessoas se destacam tanto e outras não. Porque essa pessoa que se destaca tanto, ela é apaixonada por isso, ela vive por isso. E ela consegue ver pontos que essa pessoa aqui que está fazendo isso por dinheiro não consegue enxergar. Ela consegue ver a profissão, aquele ato, como uma coisa até poética de vida. E essa pessoa aqui não. Então, por isso que aqui a gente tem sucesso, porque se há paixão, há persistência. Se você não é apaixonado por isso, você vai desistir, porque os obstáculos eles vão acontecer, eles vão vir. E muitas vezes eu acabava desistindo do meu negócio porque era uma sobrecarga. Além de eu não ser de fato tão apaixonada pelo que eu estava fazendo, eu ainda tinha aquela sobrecarga de sempre viver no modo de sobrevivência. Então o negócio não tinha nem
força para conseguir se expandir. Ele ia 1, 2, 3 anos e depois ele já não aguentava mais. Porque eu, que era motorista desse avião, motorista não, eu que era o piloto, né, desse avião, eu já estava cansada, eu já estava de saco cheio e qualquer coisa poderia ser a gota d'água quando você está nesse ponto. Então, conserte sua vida pessoal, suas finanças pessoais, para depois pensar em abrir um negócio. Segundo ponto, você encontre algo, seja apaixonado pelo que você faz. Pensa na sua rotina. Normalmente, o que você faz sem depender disso? Puxa, eu gosto muito de animais. Puxa, eu gosto muito de festa. Então vai promover evento. Eu gosto muito de música. Então você quer cantar, você quer tocar um instrumento. Eu gosto muito de teatro. Então você quer ser artista. Eu gosto muito de embelezar as coisas. Eu gosto muito de decorar. Então encontre o que você é apaixonado. É isso que vai ser o combustível para você conseguir sustentar o seu negócio nos primeiros anos, que são os anos mais difíceis. É isso que vai conseguir sustentar o seu negócio para você ainda fazer aquilo por prazer e não pelo dinheiro. Terceiro ponto fundamental e assim, o alicerce de tudo isso que eu falei antes. Você precisa ter fé em você. Você precisa acreditar que você consegue. Você precisa acreditar que você é capaz. Você precisa acreditar que você é necessário para aquela função. Então, se você não tiver essa autoconfiança sólida, construído sobre bases alicerces extremamente firmes, você vai acabar caindo. E eu falo isso por experiência própria também. Eu consegui desenvolver essa autoconfiança há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Como eu fiz esse processo? Por mais que várias pessoas ao meu redor falassem para mim frases do tipo: seu caminho você não tem como dar errado, o seu caminho único é o sucesso, você tem tal projeto, se você está por trás, eu tenho certeza absoluta que isso vai dar certo, porque você faz e acontece. Eu não fazia isso por mim. Eu fazia isso só quando era o negócio de uma outra pessoa, quando eu estava trabalhando numa outra empresa. E quando o negócio era meu, eu negligenciava. Eu procrastinava. Por quê? Porque existem vários mecanismos que a gente tem, e isso a gente pode entrar um outro dia para falar em neurociência, em comportamento humano, que é uma outra coisa que eu também gosto muito e estudo muito, e acho que tem tudo a ver com empreendedorismo. Eu consegui desbloquear essas coisas através de um processo. E eu posso até falar que o ponto-chave para eu conseguir desbloquear tudo isso foi uma terapia que eu fiz que se chama TRG. Eu fiz com a Sueli, com a terapeuta Sueli. Ela me ajudou assim, como se tivesse tirado uma venda, sabe, dos meus olhos, porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. E aí, essa autocrítica exacerbada, a gente precisa ser crítico, né? Precisa entender quando você está errado e quando você não está. Mas você também precisa saber se perdoar. A gente releva muitas coisas das outras pessoas, mas nosso, a gente quase não releva. A gente quase não entende. E a gente fica se questionando, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu não fiz outra coisa, por que eu não tomei tal decisão, por que eu falei aquilo, eu não devia ter falado aquilo, eu sou fraco, eu me sentia na síndrome do impostor, porque as pessoas falavam que eu era uma coisa e eu não achava que eu era aquilo de fato. Então, arruma sua vida financeira. Isso, assim, você precisa ter isso definido. A gente vive num mundo material e a gente precisa construir a nossa vida material, né? Então, primeiro organiza sua vida financeira pessoal, aí você decide montar um negócio. Depois que você tiver encontrado a sua maior paixão e depois de você ter conseguido construir a sua autoconfiança. Isso tudo é um processo e às vezes isso leva um certo tempo. Mas pense o seguinte: você nunca está atrasado para fazer o que você deve fazer.
Tem alguma coisa que só você pode dar pelo mundo. E se o seu tempo ainda não chegou nesse momento, não fique se comparando, que era outra coisa que eu também fazia. Não fica se comparando. Não importa, sabe? A Anitta uma vez falou uma frase num vídeo que eu gostei muito. Tá acabando minha bateria. Que foi o seguinte: ela disse que ela ficava se comparando com outras pessoas e aí ela via assim, porra, por que no mesmo percurso, na mesma distância, eu tenho que carregar 50 quilos e a outra pessoa tem que levar uma pena? Isso não é justo. Só que eu me questionar sobre se isso é justo ou não, não vai mudar a minha vida. Aquela ali é a vida dela. E eu nem sei se ela tá levando só uma pena mesmo, isso é o que eu tô vendo. Às vezes não é isso. Então, não se importe com a vida do outro. A jornada do outro é do outro. Construa a sua e viva a vida que você merece viver. Nem que você não tenha isso nesse momento, mas comece a construir a partir de agora, tá bom? Esse é o recado. Espero que tenha ajudado vocês. Tá fazendo a diferença na minha vida olhar as coisas através desse ângulo e talvez toque a vida de alguém aí também, então resolvi compartilhar, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. E só mais uma coisa que eu esqueci. Voltei aqui para falar. Entenda que desafios, aliás, o que a gente chama de problema, né? Entenda que são desafios, são obstáculos que você precisa superar. Não entra no polo negativo, pensando que, meu Deus do céu, eu só tenho problema, não vou conseguir. Não entra nesse pensamento. Quando você tiver um problema, não importa o tamanho dele, pensa, esse é um grande desafio. O que eu preciso fazer para superar? Como se a vida fosse um videogame, sabe? E sempre passa, tudo passa. Fase boa passa, fase ruim também passa. Então, sempre encare os problemas como desafios.